Olha, atenção minha Paraíba, agora, a partir de agora, está acontecendo a audiência de instrução referente ao caso daquela pequena Júlia. A menininha de 1 ano de idade, que a mãe, com raiva do marido, ela vai e se vinga da raiva que ela tem do marido na filhinha de 1 ano. E ela mata a filha dela a facadas. Você lembra desse fato? Lembram? E ela foi presa porque ela estava com raiva do marido, que ele ameaçou deixá-la. Ele disse que não dava mais certo. Ela pegou a faca e matou a filhinha do casal de 1 ano. Lembra? Isso foi em outubro agora do ano passado. Tá vendo a instrução? Eu estou ao vivo com Lima. Lima ao vivo comigo sobre esse caso nesse momento, porque a audiência de instrução dessa mãe. Cadê Lima? Lima tá pronto comigo? Atenção minha Paraíba, aqui a gente não esconde nada. A gente não esconde, a gente traz a notícia em detalhes para você. Já está pronto o link com Lima. O microfone, aperta o dedo no botão do microfone, Lima. Aperta o dedo do botão do microfone. Vai, Lima! Boa tarde, Samuca. Boa tarde, toda a Paraíba. Exatamente isso, Samuca. Ocorreu o julgamento de instrução do caso Júlia, a garotinha de apenas 1 ano, que foi morta pela sua mãe, Eliane Nunes. O crime ocorreu no dia 26 de outubro do ano passado. Foi um fato que chocou toda a Paraíba. Aconteceu hoje pela manhã no Tribunal do Júri aqui da capital. A audiência foi comandada pela competente juíza Ailza Fabiana. Foram ouvidos o pai da Eliane foi ouvido, o ex-marido, o pai da garotinha Júlia também foi ouvido, os advogados falaram, o Ministério Público. Ocorreu o encerramento dessa primeira fase da instrução processual antes da mesma ser encaminhada para o Tribunal do Júri. Quem está aqui com a gente é o doutor Jardiel, ele que é advogado da acusada, que mudou o depoimento, Samuca. Ela mudou o depoimento na delegacia que foi divulgado para a imprensa foi de que ela cometeu o crime por raiva, mas ela, hoje ouvida pela juíza, ela mudou. Ela disse que o advogado vai dizer agora por quê. Ela disse por que cometeu esse crime, doutor Jardiel. Boa tarde no estúdio Samuca Duarte. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos. É importante esclarecer que a versão apresentada na delegacia, ela precisa ser confirmada em juízo. Então, a minha cliente teve a oportunidade de trazer pontos e esclarecimentos e provas do processo. Claro que detalhes não podem ser divulgados em razão do sigilo do processo que foi decidido assim pela juíza. A motivação que levou a Eliane deixou muito claro no momento de seu interrogatório que com certeza não foi para se vingar do ex-companheiro. Inclusive, o ex-companheiro dela teve a oportunidade de testemunhar. O Ministério Público arrolou o ex-companheiro dela como testemunha da acusação e diante do seu depoimento também deixou muito claro que não houve qualquer inclinação da minha cliente numa postura vingativa em razão do término do relacionamento. O depoimento do pai de Júlia foi favorável à acusada ou ele quer punição para ela? Ao final do depoimento, a única coisa que ele desejou foi que houvesse a justiça, a aplicação da lei, ao rigor da lei, mas ele deixou muito claro em relação à harmonia, à convivência deles, em relação à questão do tratamento da Eliane em relação à filha. E por qual motivo ela disse na audiência, doutor, que fez uma barbaridade dessa com a filha dela, já que ela confessou o crime? A confissão é uma postura colaborativa, como desde o começo, é uma orientação da defesa, inclusive a própria vontade da Eliane em trazer esclarecimentos sobre esse fato, mas em nenhum momento ela deixou muito claro no que diz respeito à motivação, uma vez que, em razão de um ato de desespero, ela praticou o crime, mas não ainda trouxe com clareza o que realmente levou ela a praticar esse crime. Ela não quis dizer porque ela fez isso, ela não tinha o que dizer diante da justiça? Na verdade, em razão do estado emocional também, que ela chorou bastante, inclusive a audiência foi interrompida várias vezes em razão do estado emocional dela, e na oportunidade em que ela teve que dizer que confessou a prática do crime, maiores detalhes não foram possíveis porque ela afirmou que não se recordava de detalhes da prática do crime. Ela tinha surtado no momento, ela alegou isso, já que ela não lembrava do que ela fez, apesar de ir na delegacia e dizer que fez
e reconhecer que foi ela que fez, que é uma réu confessa, né? Ela disse que não lembra, então ela teve um surto. Na verdade, o surto é um diagnóstico que tem que ser dado por um profissional capacitado. Ela não tem como dizer que ela surtou, até porque ela não entende dos sintomas que se levam ao surto. Mas o senhor solicitou perícia? Sim, sim. Inclusive, o laudo já foi concluído e está no processo a conclusão da sanidade mental da minha cliente. Contudo, o resultado, repito, não pode ser divulgado em razão do segredo de justiça. Mas então ela foi feito o exame e o senhor não pode dizer o resultado? Não, a gente não pode, não está autorizado em razão justamente do segredo de justiça do processo. Mas ela disse que surtou, ela disse o quê? O que é que ela disse? Por que ela fez isso? Ela não disse, quando a juíza perguntou, ela preferiu ficar calada, foi isso? Nesse momento ela ficou em silêncio e só fez chorar, só estava chorando no momento. Inclusive a audiência foi interrompida várias vezes em razão do estado emocional dela. O senhor pediu a soltura da sua cliente? Isso, ao final da instrução, a defesa, e é bom deixar bastante claro, que o motivo da defesa entender que nesse momento a prisão da Eliane é desnecessária, uma vez que, primeiro, ela compareceu espontaneamente à central de polícia, compareceu em todos os atos do processo, colaborou para a instrução criminal, então não há qualquer prejuízo para o processo, ou até mesmo para uma superveniente responsabilidade criminal, dela aguardar o julgamento submetido ao tribunal do júri, ela estando em liberdade. Mas, doutor, me perdoe a sinceridade, mas uma pessoa que pega uma faca, mata sua própria filha de 1 ano, com várias facadas, o senhor não acha que essa pessoa é uma pessoa perigosa, está nas ruas? Se ela fez isso com a própria filha e nem lembra por que fez, nem sabe por que fez, não seria um perigo ela na rua? Poderia fazer com a mãe dela, com outra pessoa, com qualquer pessoa? Se não existe evidências ou dados concretos de que a liberdade dela colocaria em risco a vida de qualquer outra pessoa, entendo bem que a liberdade dela deve ser restituída, uma vez que o nosso sistema criminal diz que a liberdade é regra e eu não posso submeter a pessoa a um cárcere senão por uma sentença penal condenatória. Se não existe uma condenação e mesmo assim ela é submetida a uma custódia cautelar de natureza pessoal, eu estou antecipando a condenação que não existe. Por isso, a defesa insiste na necessidade de restituição da liberdade da Eliane. Você acredita que o juízo lá do Tribunal de Júri irá colocá-la em liberdade? É uma questão baseada tanto na lei, na jurisprudência, ou até mesmo no próprio convencimento do magistrado. Eu acredito na seriedade da justiça, seja pela manutenção da custódia cautelar, seja pela concessão da liberdade, uma vez que não há, pelo menos na visão da defesa, não há um fundamento justo, uma vez que o próprio Ministério Público, na própria audiência, opinou desfavorável à restituição da liberdade, sob a motivação de que ela poderia sim praticar esse crime, mas contra o ex-companheiro dela. E na verdade não existe qualquer risco dela vir a delinquir novamente estando em liberdade. Com relação ao pronunciamento para o júri, não há divergência. Tanto o Ministério Público como a defesa foi favorável a ela ser julgada no Tribunal do Júri, não é isso? Perfeito. A defesa entende que ela tem que ser submetida a júri, porém com a exclusão de uma qualificadora que o Ministério Público entende e insiste em manter, que é o motivo torpe, baseado em que razão? De que ela teria cometido esse crime motivado por uma vingança. E tanto o testemunho do ex-companheiro dela, do pai dela e das outras testemunhas que foram ouvidas, deixaram claro que não houve essa inclinação vingativa, por isso é necessário a exclusão dessa qualificadora. Ok, muito obrigado, doutor Jardiel. Portanto, Samuca, concluída essa fase anterior ao júri, há um pedido de soltura dela e a juíza deverá decidir pela soltura ou não e encaminhá-la para o julgamento no Tribunal do Júri. É contigo aí no estúdio, Samuca Duarte. Produção, me sustenta os vídeos da criança como esse aqui que eu vejo, mostrando para quem está em casa. Volta lá, pronto, eu quero ver a criança sorridente e brincando. Segura aí, produção, pode ir postando só esses vídeos. O advogado, primeiro, antes que eu faça um comentário, quero dizer que o papel do advogado é esse, defender o cliente. Todo advogado, quando é contratado para defender seu cliente, ele tem que dizer que seu cliente se for homem, é o cara mais santo do mundo. Isso é a função do advogado. Ele ganha para isso, ele é contratado para isso. Um advogado não pode ser contratado para dizer que o cara não presta, que o cara merece continuar preso. Se for uma mulher, um advogado não é contratado para dizer, não, ela tem que ficar presa, ele tem que defender. Ele tem que usar todo o argumento para santificar
o cliente ou a cliente dele. Isso é o papel do advogado. Ele estuda para isso, ele ganha para isso. Cabe a você ou a mim, eu fazer o comentário e você raciocinar o que é que você acha. Tá certo? Vamos lá. Tira o advogado da história e vamos para cá. Uma criança dessa ofende a quem? Qual o risco que uma criança dessa oferece? Para uma mulher que, segundo na época o esposo dela, ela vivia discutindo com ele, ameaçando ele. Ele disse em entrevista: você vai ver, se me deixar, você vai ver. Ele, meu, já com medo, desconfiado, não quis nem pessoalmente ir lá dizer ela que não dava certo. Que ele disse, segundo ele na época, que já tinha medo de chegar para ele e dizer que não dava certo, que ela poderia matar ele. Segundo ele, ela já tinha feito algumas ameaças para ele. Aí ele mandou a mensagem por WhatsApp. E aí ela pega a faca e mata essa coisa linda aqui. E responda, e aí? O advogado pede a soltura dela. É o papel dele, é a função dele. Ele é contratado para defender a mãe dessa criança que tira a vida de um inocente como essa. Cabe à justiça analisar e decidir. Vai soltar? Vai responder em liberdade? Não, mas não põe risco a vida de ninguém. Pode ser que ela não ponha risco a vida de alguém agora, porque depois que pratica um crime desse, ela está com medo de praticar outro. Mas o que é que garante que ela não possa praticar mais outro crime? Porque como fez a pergunta o Lima, se uma pessoa tem coragem, gente, de tirar a vida de uma criança indefesa como essa, eu acho que tem coragem de tirar a vida de qualquer um. É como o cara que tem coragem de matar a mãe ou o pai. Um cara desse não tem coração, ele mata qualquer um. O cara que tem coragem de matar a sua mãe, que deu a vida por ele, amamentou ele. Tem mãe que tira o último pedaço de carne da boca para dar para o filho. E o filho tem coragem de matar uma mãe que faz isso por ele. Imagine para uma pessoa de fora que nunca fez nada por ele. Uma pessoa que tem uma criança como essa linda, que não ofenda ninguém, sorridente. Meu Deus do céu. Uma pessoa que faz isso, seja ela, eu ou qualquer um, ele tem coragem de fazer pior com qualquer outra pessoa. Entendeu aqui? E eu não estou aqui para condená-la não. Quem tem que condenar é a justiça ou o jurado no dia do jurado. Não sou eu. Agora eu estou fazendo meu comentário. Eu estou fazendo meu comentário contrário do advogado que quer santificar. Só que ele não está errado. E ninguém deve aqui atirar pedras contra o advogado. Porque se não for esse advogado, será outro. E se ninguém quiser pegar a causa dela, a justiça tem a obrigação de nomear um advogado para defender ela. Está na Constituição. Todo mundo tem direito a um advogado. E o cara se ninguém quiser ser contratado e a justiça indicar um, o que a justiça indicar, ele é obrigado a defender. Está na lei, infelizmente está na lei. Está na legislação. Tem que ter um advogado para defender. Agora, no dia do julgamento, cabe ao jurado decidir. Você condena ou absolve? A mãe que mata uma criança. Ou você, que for jurado, vai ficar culpando, não, a bichinha matou, porque não sei o quê. Que aí? Aí o jurado vai decidir, não sou eu. Agora, meu comentário eu tenho o direito de fazer. É triste um negócio desse, meu compadre. Não é? Olha a coisa linda. Você olha a coisa linda. Como é que você tem coragem de pegar? E não foi uma facada só não, viu? E tome numa criança dessa. Me diz. Olha, numa hora dessa, eu fazendo uma matéria aqui, eu fico tão travado. Minha cabeça, minha mentalidade trava que eu perco até às vezes a lógica, o raciocínio de pensar noutra coisa. Só em você olhar uma coisinha dessa que... Puta pra caralho. O cara dá vontade do cara soltar um palavrão. Como é que você tem coragem de fazer isso, rapaz? Olha que imagem.